Olá! Uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE apontou queda de quase 17% no trabalho infantil aqui no país entre os anos de 2016 e 2019. Apesar dessa redução, a pesquisa mostrou também que só em 2019 foram identificadas 1.700.000 crianças entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso representa 4,6% do total de crianças nessa faixa etária. Na última semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Preto realizou um seminário para falar sobre o trabalho infantil na cidade. Ontem eu conversei com a Cláudia Martinha, que é a presidente do Conselho Municipal, e ela destacou que entre os principais problemas do município está o envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de drogas. Cláudia ainda falou sobre a necessidade de o poder público oferecer oportunidades legais de trabalho para os jovens e ressaltou que a pandemia contribui para o aumento do trabalho infantil, já que muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social precisam ajudar a sustentar a família. Veja na entrevista. Muito obrigada, Cláudia, por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço a TV UFOP, a todos vocês, e é um prazer estar aqui tratando de um assunto de extrema importância. Sim, Cláudia, é por isso mesmo que eu quero começar com o foco desse nosso bate-papo, que é o trabalho infantil, como você mesma disse, um assunto de extrema importância, mas muitas vezes a própria sociedade não se atenta para isso. Eu gostaria que você explicasse, por favor, o que é o trabalho infantil e em qual setor ele é mais frequente. O trabalho infantil, ele é todo aquele que priva a criança de sua infância, né? De seu potencial, de sua dignidade, e que ele é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Quando você traz para mim aqui e qual setor que ele é mais frequente, a gente tem que fazer um estudo dentro do nosso município, né? Então, se eu falar com você, olha, ele é mais específico neste setor ou naquele setor, eu estarei errada. Eu vou trazer essa resposta minha para dentro do município de Ouro Preto, tendo por base um diagnóstico que foi feito, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, foram citados, é importante a gente colocar que foi citado. Ser citado e ser denunciado é diferente. Então, foi citados atividades de venda diversas de alimentos, de serviços braçais, de serviços domésticos, além de um muito citado que é a comercialização de drogas e presença, né, de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, exploração sexual, são coisas que foram citadas no nosso município. E, Cláudia, já que a gente está falando de Ouro Preto, quais são as regiões ou os bairros em que há maior incidência desse tipo de citação e denúncia? Bom, eu não posso falar com você assim específico que são tais e tais bairros. A gente tem que ter cuidado na fala pelo seguinte: no decorrer do diagnóstico foram citados alguns bairros. Friso de novo, citados, porque todas essas pessoas que participaram do diagnóstico, eles citaram os bairros Piedade, Alto da Cruz, 13 de Maio, Rosário, São Cristóvão, Vila São José, Morro da Queimada, Morro São João, Taquaral, Antônio Dias e Padre Farias, citados pelas pessoas que participaram do diagnóstico. E citaram também alguns distritos. Então, foram citações dessas pessoas, né, desses que responderam o nosso diagnóstico. E em qual período esses dados foram levantados? No segundo semestre de 2019, estava previsto a apresentação do diagnóstico para o ano de 2020, aí teve toda essa questão, né, que nós estamos para ela passando pela questão da pandemia, ele foi apresentado agora em abril de 2021. A pandemia pode ter contribuído contribuir com o aumento do trabalho nessa faixa etária no município? Pode ter sido sim, pode contribuir, eu trago até aqui a minha percepção pessoal também, que se a gente for fazer uma análise de que hoje todos nós estamos, a maioria, né, da população do município está em casa, poucos estão tendo a sua rotina de trabalho normal. Então, quando você vê uma renda familiar diminuída,
muitas crianças e adolescentes podem ter ido para a rua, sim, para poder vender aquilo que para algumas pessoas é normal, é comum. Vender uma bala, vender um bombom, né? Vender um salgado. Então, assim, pode contribuir sim, porque a criança está em casa, muitas crianças têm acesso à internet, têm acesso às atividades que são encaminhadas pelas escolas para fazer e outras não. Né? Então, assim, é um levantamento muito grande para se fazer, a gente tem que se falar de um todo. Então, essas crianças que, com uma vida, né, uma renda mais simples, elas certamente, de alguma forma, elas estão contribuindo para a renda total da família. E as crianças e adolescentes estão mais suscetíveis a acidentes de trabalho? Por quê? Sim, elas estão suscetíveis, porque se você for verificar, tendo por base nós duas, a gente tem todo um aparato legal de equipamentos para trabalhar. E essas crianças não. Elas são muitas das vezes colocadas para trabalhar, mas até os equipamentos, os EPIs que a gente fala hoje, elas são apropriadas para a nossa faixa etária, para a nossa estrutura física, e não para essas crianças. Então, elas vão trabalhar, elas estão ajudando a família, que elas estão se qualificando, mas não é correto. Não é da forma correta, né? Então, elas estão suscetíveis, sim. E de que forma nós, como sociedade, podemos contribuir para que a gente possa coibir o trabalho infantil? Com uma palavra, eu vou te dar essa resposta: denunciando. Precisamos denunciar. Precisamos parar de ver as coisas com olhar assim e achar que é comum. É simples. Ah, não é da minha família, não me fere. Fere sim. Porque se formos olhar essas crianças de hoje, que talvez nós duas, por exemplo, a gente não olhe para elas e veja como um trabalho infantil, elas não vão chegar lá na frente para ser a jornalista que você é ou para ser a profissional que eu sou hoje. Então, nós temos que ter esse olhar de denúncia. É errado, não é correto, denuncie. E, Cláudia, a partir desse diagnóstico em Ouro Preto, quais devem ser as ações do poder público para eliminar o trabalho infantil no município? Sim. O diagnóstico, ele trouxe resultados e foi solicitado providências. Então, o que aconteceu? Esse diagnóstico foi apresentado na semana passada, então agora a gente vai sentar, fazer todos os levantamentos, porque foram citados 18 providências, tá? 18 resultados que precisam de providências. Mas se você for ler o diagnóstico num todo, são 27 citações que foram feitas e que elas têm que ser trabalhadas. Então, agora cabe à gestão do município e a todos nós, e a cada secretaria, a cada conselho que foi citado, que tome as devidas providências. E atentos ao seguinte: até o ano de 2025 tem que ser eliminado e erradicado todo o trabalho infantil. Então, nós estamos falando de, daqui para frente, diante de um diagnóstico apresentado, providências a serem tomadas. Então, tem citações, tem providências que estão sendo tomadas direcionadas a cada setor. Por exemplo, o CMDCA, que é o Conselho de Direito, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Ele está envolvido com tudo que tem que ser tomado de providências daqui para frente. Você poderia exemplificar, por gentileza, algumas dessas providências aí que mais se destacam com alguma urgência ou importância que o poder público deve tomar nesse momento? Vou trazer duas aqui importantíssimas para vocês, que condiz com essa nossa conversa agora. O município, né, junto com as empresas que estão aqui no município, trazer mais oportunidade de trabalho para os jovens. Essa é uma das providências. Junto aos conselhos de direito, ter uma delas, que é muito importante, que diz também a esse momento, um diálogo do Conselho de Direito. Quando eu falo Conselho de Direito, é o CMDCA, junto ao Conselho Municipal de Saúde, junto ao COMAD, deles terem um diálogo constante para a gente tratar a questão das drogas. Foi citado, e é de conhecimento de todos, que uma das piores formas de trabalho é o aviãozinho do tráfico de drogas. E aqui em Ouro Preto a gente foi citado muito essa questão. Então, já te trouxe duas.
né? Eu falei de 18 que foram trazidas assim de imediato, mas no decorrer do diagnóstico são 27 que a gente percebe no todo que deve ser tratado. E em Ouro Preto há o Comitê de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, né? De que Sim. forma esse comitê atua e como a sociedade pode fazer as denúncias junto ao comitê? Bom, esse comitê, importante essa sua pergunta, ele foi o Comitê de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, ele é formado por profissionais de todos os setores da sociedade ouropretana, da comunidade ouropretana. E ele vem trabalhando de várias formas. Este comitê foram designadas comissões. E essas comissões, elas estão trabalhando e atuando dentro do TAC, que é o termo de ajuste de conduta. O diagnóstico, ele é referente à cláusula 2, a cláusula segunda do TAC, de fazer o levantamento do trabalho infantil no município. Então, nós estamos atuando dessa forma, eu faço parte, porque hoje eu estou presidente do conselho do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e também sou presidente do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Então, a gente vem conversando, dialogando, são reuniões semanais. Dessas reuniões, a comunidade ouropretana, o município pode aguardar que vem mais providências por aí. Tem coisas que a gente já está fazendo. De imediata são essas 3, mas e vem mais coisas por aí. É um comitê muito atuante, e a gente espera que continue assim. E sobre as denúncias, Cláudia, como Sim. os cidadãos podem contribuir com as denúncias em Ouro Preto? As denúncias eu trago para vocês que elas podem ser feitas de imediato, né? Que a gente tem aí a Polícia Militar, que é 190, e no Conselho Tutelar. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o Conselho Tutelar. Ele é um órgão permanente e autônomo envolvido pela sociedade e que ele é responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, tem que denunciar. Né, pode denunciar por esses dois meios que eu falei para vocês aqui, porque eles vão sabendo que o Conselho Tutelar, ele não tem direito de prisão, ele não é o papel dele. Ele se baseia no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele tem que zelar por tudo que é de direito da criança e do adolescente. Cláudia, agora, para finalizar, eu gostaria que você destacasse para a gente o que é mais importante para a gente poder falar em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Nossa, isso aí a gente pode falar com total segurança, que eles têm direito à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, importante falar, ao respeito, que tudo começa pelo respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Quando eu falo da profissionalização, eu trago aqui um adendo, que é a profissionalização dentro do direito, é uma profissionalização dentro da lei, né? A partir dos 14 anos, nós temos aí a lei da aprendizagem. Então, esse adolescente ele já pode ser contratado, carteira assinada, todos os seus direitos legalizados dentro da lei. Fora disso, é um trabalho que ele é ilegal. Eu deixo aqui para vocês também que todas as pessoas podem pesquisar no Google, que é a lista TIP. A lista TIP, ela traz as piores formas de trabalho infantil. E vocês podem pesquisar porque são as piores, são inúmeras formas, né, de trabalho infantil. Então, eu deixo aqui para todos vocês o meu agradecimento e falando para vocês o seguinte: cabe a todos nós denunciarmos, vigiarmos e trazer a quem é de direito os direitos dessa criança e adolescente, porque nós adultos, nós que somos responsáveis pelo futuro dessas crianças. Cláudia, mais uma vez, eu te agradeço pela disponibilidade e por todas essas informações tão valiosas que você trouxe para a gente hoje.
Eu que agradeço vocês, acompanhem todo o trabalho que é feito pelo Comitê de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Vocês podem entrar em contato conosco através do CMDCA, do Conselho Tutelar, né? Então, tem vários setores da Prefeitura que tem pessoas que estão participando desse comitê, através da própria TV UFOP, pode entrar em contato com vocês, vocês repassam para a gente as dúvidas, estamos à disposição. E reforçando o recado da Cláudia, a melhor forma de combater o trabalho infantil é denunciando. Você pode ligar na Polícia Militar no 190 ou no Conselho Tutelar. Em Ouro Preto, o telefone é o mesmo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o 3559-3207. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.